Acho que está certinho aqui para mim. Ok, começou a gravação. Nós vamos hoje falar de casos de uso. Vamos falar do caso de uso propriamente dito e do diagrama de casos de uso, certo? Então vamos ver aqui uma introdução ao caso de uso, né? E esse a gente vai querer entender o conceito, e é muito importante entender o conceito para depois entender por que a gente faz as coisas daquela forma, né? Entender os principais componentes, que são os atores, os cenários, as condições e os passos. Entender a diferença entre, muito claro, né, quando a gente fala caso de uso e quando a gente fala de diagrama de caso de uso, o nome já mostra, né? Então vamos ver que isso aí, tomar muito cuidado no que é pedido e analisar rapidamente, né, como são feitos, justamente no nosso espírito, fazendo, né, um caso de uso. Basicamente, a gente quer, né, poder ler o caso de uso e compreendê-lo, não é difícil, né? Ler o diagrama também não é difícil. Fazer os passos principais, né? Identificar atores, identificar os casos de uso, identificar o cenário principal, né? Escrever casos de uso mais simples. A maioria dos casos de uso que a gente encontra no sistema são casos de uso razoavelmente simples, né? E identificar as alternativas ao cenário principal e escrevê-las também, porque são outros cenários, né? E a gente deve demorar a primeira hora nisso, eu espero até ir um pouquinho mais rápido, porque os conceitos são realmente bastante simples. Tá? Então a gente vai dar uma visão como aparecem os casos de uso inicialmente, né? Conceituar, explicar o ator, explicar que o caso de uso é o objetivo do ator, isso aí é a coisa mais importante que a gente tem que entender, né? Os cenários e as condições obviamente, uma conclusão no final. Tá? Então, o que a gente vai olhar primeiro, né? A gente vai fazer uma preview, né? E a maior parte do tempo a gente vai usar como caso de uso um exemplo muito padrão na literatura, né? Que é o uso do caixa bancário, o caixa automático que a gente chama no Brasil, né? Que nos Estados Unidos chama ATM. Então, esse vai ser o nosso exemplo, seguindo a literatura, às vezes pegando exemplos exatos iguais, só traduzidos para português. Às vezes eu faço algum texto no mesmo exemplo, algum exemplo, no mesmo conceito, né, no mesmo assunto, no mesmo tema, eu faço exemplos próprios. É, né? Muito fácil, o ATM a gente está acostumado a usar, né? O caixa automático, então não tem nenhum problema para a gente. Tá? Um caso de uso, né, normalmente ele tem uma descrição. Né? O Jacobson, não sei exatamente como fala o nome dele, ele dá esse exemplo nos seus artigos, é um exemplo muito simples, né, e não necessariamente também absolutamente correto, ou absolutamente como vai ser usado lá no desenvolvimento do sistema. Né? A gente vai ver que geralmente você usa casos de uso mais detalhados. Mas como você usa o ATM, né, o caixa automático? Você insere o cartão, aí a validação do cartão, você seleciona a saque, né? Confirma a disponibilidade de fundos, a entrega de dinheiro e a devolução do cartão. Né? E aí várias coisas podem acontecer que vão iniciar fluxos alternativos. Né? Então pode ter um cartão não validado, um valor fora do possível do aceito, né? Precisa de recibo, né? Não tem dinheiro no ATM, então várias condições podem levar a alternativas. Né? É interessante porque esse texto que é do autor, né, não demonstra como eles são realmente usados na prática. Né? A gente não escreve mais assim, né? E, por exemplo, aqui a gente não vê, né, quem está fazendo o quê, o que não é uma boa coisa na descrição de um caso de uso. Né? Aqui já é uma descrição mais atualizada, né? Então está aqui, ó, baseado, né? Que é esse caso de uso aqui, né? Cliente insere. Inclusive aqui tem selecionar saque, né? E o valor não está claro que digita o valor, né? Então a gente melhorou aqui, né? Cliente insere o cartão, o ATM valida o cartão, o ATM oferece opções, o cliente seleciona saque, o ATM pergunta o valor, o cliente informa o valor, o ATM verifica os fundos, o ATM entrega o dinheiro, o cliente pega o dinheiro, o ATM devolve o cartão, o cliente pega o cartão.
Aqui está bem claro como funciona, né, o passo a passo desse, desse caso de uso, né? Então a gente fica mais satisfeito com essa descrição, e essa descrição é mais próxima do que a gente pode ter facilidade de implementar, né? Está bem claro quem faz o que é muito importante para a gente. Então a gente tem aqui ainda, ok, as condições, né? A gente aqui não tem realmente os fluxos, a gente tem as condições e a gente pode seguir em frente. Um colega meu que dá um curso que muitas pessoas fizeram aqui no Rio de Janeiro, né? Ele usa essa planilha aqui, né? Esse formato de planilha, né? Onde você tem algumas informações gerais, a gente vai ver isso mais tarde, né? Informações gerais sobre o caso de uso, o fluxo típico e os fluxos alternativos. É uma boa planilha, né? Eu gosto de ter mais uma informaçãozinha que não contém aí, né? Mas não tem problema nenhum, essa planilha é ótima. Mas para ter uma ideia como a gente faz na prática, como esse curso tem muito sucesso no Rio de Janeiro, né? É, na prática, as pessoas acabam usando planilhas iguais a essa ou parecidas com essa, certo? E aqui eu mostro um diagrama de casos de uso. Enquanto a gente estava falando de caso, de um caso de uso ali, aqui é um caso de uso, né, com seus fluxos com seu fluxo típico principal, seus fluxos alternativos. Aqui nós temos um diagrama de casos de uso, né, onde a gente mostra basicamente tudo que você pode, que os vários atores, né, podem fazer no sistema. Então, o correntista pode sacar dinheiro, pode pagar conta, pode depositar cheques. Isso vai fazer com que o caixa automático fale com o banco. E o técnico da manutenção pode repor dinheiro ou reiniciar o ATM. Né? E nessa aula hoje, nesse início, quando a gente estiver falando de caso de uso, né, a gente algumas vezes vai tratar dos casos de uso que existem no sistema de maneira informal. Isso aqui tudo é normatizado por um padrão OMG. Então, existe uma maneira de interpretar esse diagrama, né, que é oficial e versionada. Né? A gente está falando aqui da versão 2.5. Né? Então, se você pegar, por exemplo, setinhas, significa que você está pegando uma versão muito velha. Né? Não são setinhas, são associações que acontecem entre as pessoas, né, entre os atores e os casos de uso. A história deles, eles foram apresentados lá atrás, né? Então, só a gente considera isso, né, no caso disso, uma coisa muito moderna, vamos dizer assim, né? De 1987, né? Que a ideia é os cenários de uso, as formas de uso do sistema, né? E depois foi adaptada, não, foi adotada pela OML, né? E em 2011 eles fizeram ele fez uma atualização com mais dois autores, onde você tem que quebrar o caso de uso da mesma maneira que a gente falou em quebrar histórias do usuário. Já fez já com uma inspiração da ideia de épico. Né? Ok. Então a gente ter uma olhada em como ele aparece, né, para não estar falando de uma coisa muito abstrata. Então vamos ver agora uma conceituação disso. Né? Então, o que é um caso de uso? Né? O caso de uso é uma especificação de um requisito funcional. Tá? Em UML, a coleção de casos de uso é a especificação dos requisitos funcionais do sistema. A gente já sabe, os requisitos funcionais, a gente viu duas aulas atrás, é como o sistema funciona. Né? São as funções que o sistema provê aos seus usuários. Né? Então, a coisa interessante aqui é que eles tornam o requisito funcional legível para o usuário e pelos outros interessados. Né? Então, a gente quer usar uma linguagem que possa ser lida, né, que possa ser compreendida pelos usuários não técnicos de informática, né, de ciência da computação, de engenharia de software. Né? E ele é verificável. Né? Eu, seguindo um caso de uso no sistema, eu vejo se eu consigo realizá-lo. Ok? Eles também são a descrição completa de um processo que eu quero fazer quando uso um sistema. E é algo que que o cliente quer que o sistema faça. Então, o usuário e o cliente quer que o sistema faça uma coisa,
fazendo de uma certa forma, que é o processo de executar essa coisa, e que a gente vai escrever de uma maneira legível por todas as partes. Né? E a regra básica é a seguinte: o usuário quer coisas e o sistema faz coisas. Tá? Se o sistema faz, né, é um requisito funcional, e ele é sempre descrito, feito um passo a passo. Ao longo do projeto, a gente descreve casos de uso de maneira muito simples no início, né, e depois a gente vai evoluindo essa descrição. Então, às vezes, o caso de uso é só uma frase, ou só uma mini frase, né? Assim, o correntista saca dinheiro, o correntista deseja sacar dinheiro. Meu início, eu tenho um caso de uso aqui, é um caso de uso que o correntista vai fazer no caixa automático. Mas depois eu vou descrevendo como ele vai fazer. Né? Então aqui eu tenho, a operadora precisa fazer uma reserva para um cliente. Esse aqui é um caso de uso simples. Né? Aqui já é a operadora indica a cidade, recebe uma lista de hotéis, então informa o hotel desejado e período, o sistema responde com os preços, se a operadora confirmar, a reserva é feita. Isso aqui é outra maneira de descrever, né? E aqui tem a maneira detalhada, que é exatamente aquele caso de uso que foi mostrado, né? Uma maneira detalhada. Isso aqui acontece no início do projeto, essa ideia do calendário aqui, né? Aqui é no meio do projeto, né? E aqui mais ao fim do projeto. Um caso de uso, ele é uma narrativa. A gente conta a história de como o sistema é feito, como a gente interage com o sistema. Né? E é uma história de como alcançar, no início, de forma típica, e depois das outras maneiras, alcançar um objetivo do ator. Né? Vocês podem imaginar que o ator seria o usuário principal, né? Mas de vários atores. Né? Então, o caso de uso, ele conta histórias de como completar satisfatoriamente uma tarefa, né? Pode ser que tenha histórias que só completa parcialmente, ou pode ser que tenha história que não consiga completar a tarefa ou o objetivo do sistema. Né? Então, isso nos leva a procurar o conceito de ator. Né? Quem são os atores? O ator é essa entidade externa ao sistema que tem um comportamento próprio, que tem desejos a serem satisfeitos pelo sistema. Né? E a nossa regra básica é a seguinte: nós podemos controlar o sistema, mas nós não podemos controlar o ator. Né? Por isso que ele é uma entidade externa ao sistema. Né? E o ator, ele ativa normalmente uma interação com o sistema, né? E chama outros atores a cumprir suas responsabilidades. Na verdade, o próprio sistema, ele também é um ator, só que a gente coloca ele num papel especial. Né? E os atores interagem muitas vezes para alcançar seus objetivos. Por exemplo, um hóspede pede um quarto, o gerente marca o quarto, a camareira limpa o quarto. Tudo isso é uma interação para um objetivo maior do hóspede, que é se hospedar no hotel por um certo período. Algumas vezes não é o ator que ativa a interação. Algumas vezes é o sistema que ativa a interação, né? Porque, na verdade, não é realmente o sistema, é um ator relógio. Né? É o tempo. Né? Você tem, algumas vezes, o tempo que ativa. Parece que é o sistema, né? Mas também pode ser o sistema. Quando ele acaba alguma coisa, bom, aí seria a mesma sessão. Né? Bom, ok. Então, deve ter casos que o sistema também ativa. Né? Então, esse ator, né, a gente lá no diagrama, por exemplo, vocês viram ele desenhado como um bonequinho, né? Com o nome embaixo. Então, por exemplo, aqui tem o hóspede, a camareira. E a gente quer fazer uma diferença entre usuários e atores. Então, a gente tem aqui o Carlos, né? O Carlos é uma pessoa física, né, que quer usar o ATM, né? Então, o Carlos como cliente, né? Então ele tem esse papel de cliente, mas o Carlos também pode ser um operador, o cara que vai lá colocar dinheiro, né? Normalmente, inclusive, essas pessoas têm conta no banco, porque são funcionários do banco, né? Então, eu tenho o Carlos como operador. Na verdade, o ator, ele provavelmente devia se chamar papel, né? Porque ele não é realmente, a gente não está descrevendo realmente o ator, mas sim o papel que as pessoas assumem no caso de uso. Tá? Então, a gente entender, né, que uma pessoa
né, física, né, ele pode ter vários papéis diferentes no sistema, né, que vai implicar em atores diferentes, tanto na nossa descrição do caso de uso, né, quanto na nossa descrição do diagrama de casos de uso. E esse ator, né, ele pode ter vários outros clientes aqui, né, não só o Carlos, né, a Maria, o José, o João, o Paulo, né, e vários outros operadores também, não só o Carlos, no caso aqui só o José e a Ana, né, porque no nosso caso os operadores são menos que os clientes, são menos pessoas que os clientes. Os atores também podem não ser pessoas, pode ser uma organização, uma fábrica, né? Pode ser um sistema que a gente colocou ali que vai receber os nossos dados, né? Pode ser um equipamento, pode ser um sensor que está levantando dados, né? Então, os atores podem ser qualquer coisa que interage, né? Como um agente externo que vai enviar ou vai receber informações ou comandos uh, para e do sistema. Cuidado que quando a gente denomina um ator, a gente não deve usar uma palavra muito que não signifique nada, né? Então a gente não deve usar, por exemplo, a palavra usuário, né? Isso eu falo o tempo todo, né? Falei também no caso dos nossos das nossas histórias do usuário, né? O usuário não significa nada, né? Porque todo mundo que mexe no sistema é usuário. Então a gente não consegue especificar qual é a característica especial daquele usuário que permite que ele faça certas coisas, né? Então a gente deve evitar esses termos gerais, né? E usar termos do negócio, como paciente, enfermeira, cozinheiro, atendente, entregador, né? Todos esses termos são termos específicos que mostram a funcionalidade do nosso sistema, tem um objetivo para atender uma pessoa. E para isso a gente tem que entender o jargão, né, dessas partes interessadas, né, como elas se chamam e como elas chamam as outras partes. Então, a função dos atores ela é múltipla, né? Porque alguns demandam coisas do sistema. Por exemplo, o correntista, ele quer que o sistema dê dinheiro para ele quer usar o caso de uso, sacar dinheiro, né? Alguns atendem ao sistema. Então, nesse caso aqui, o nosso caixa automático, o nosso ATM, né, ele é independente do sistema do banco, então ele tem que falar lá com o banco, né? Alguns só recebem informação do sistema, né? Aqui a gente acho que não tem nenhum exemplo aqui que alguém só receba informação, né? Talvez, mas no caso de uso depositar cheques, por exemplo, o banco só recebe informação, né? Alguns fazem duas coisas, né? Alguns fazem mais coisas ainda, podem fazer tudo, né? Pode demandar, atender, receber e vários, inclusive em casos de uso diferentes do mesmo sistema, né? Então ele é um agente externo, né, que interage de alguma maneira com o sistema e que a gente fala que ele está associado em algum caso de uso, né? E essa associação é marcada no diagrama de caso de usos pela setinha. A gente vai ver exatamente o diagrama de caso de uso, sua sintaxe, mais tarde nessa aula, né? Então, o nosso exercício começa, né, com a identificação dos atores do projeto, né? E aí, para esses autores, né, nós vamos criar, né, vamos manter até aquela planilha que a gente estava usando, ok? E vamos simplesmente criar outra. Acho que é aqui, né? Vamos criar outra aqui, né? Para os casos de uso, né? Então a gente pode chegar aqui, né? A gente vai. Eu vou criar uma nova para mim aqui, né? É, vou chamar ela de casos. A gente usa o C, né? O C, Shell, né? E aí eu pedi para você, eu peço aqui para vocês comentarem, ó, identificar os atores, ator, tipo, exemplo, né? Se eles fazem solicitação, vou botar aqui, né? Eles pedem algo, recebem algo, ou se ele faz algum serviço.
Então, no meu caso, eu tenho o professor, né, e o aluno, né, são pessoas físicas, né, não são pessoas jurídicas, nem são equipamentos, né. Exemplo aqui eu tenho Geraldo Chechel, aqui eu tenho João da Silva, e aqui pedem algo sim, né, para registrar as coisas. O aluno não usa, ele só recebe informações, né, e ninguém sim, aqui é sim, recebe informações também, e aqui é só recebem. Então, pronto, eu tenho aqui o meu primeiro exercício feito, né? E eu vou dar agora para vocês. Uh, tá em verde aqui. Para vocês a oportunidade de. Na verdade, eu vou desfazer aqui, né? E vou botar o cabeçalho, porque se eu não botar o cabeçalho antes, depois fica confuso de colocar, né? Então, eu vou botar aqui grupo, trabalho, pessoas. Aí vocês vão poder copiar à vontade. Vou até juntar aqui, ó, para não ter problema para a gente aqui. Arquivo editar. Ok. E agora sim eu faço minha tabelinha aqui com tranquilidade. Aqui. Tem que sair daqui. Tem que marcar de novo. E vocês podem copiar aqui, né? E começar esse exercício. Certo? Então eu vou dar. Esse exercício tem que ser curtinho, né? Porque a gente tem muita coisa para falar. Mas vocês já podem, e vocês já têm alguma ideia, porque vocês também trabalharam lá com as histórias do usuário. Vou até ver aqui, né, se tem mais alguma pessoa aqui. Eu só tenho professor e aluno mesmo, né, uh, que vão trabalhar nesse caso. Vou passar o link de novo para vocês. O que a gente considera um serviço, Jorge? Jorge, algumas vezes o serviço é o seguinte. Acho que eu vou ter que desenhar aqui para aparecer um serviço. Aqui, vou desenhar aqui. O que é um serviço? O serviço vai acontecer como identificar o serviço? É a pergunta do Jorge, né? Então, o serviço vai acontecer quando? Quando alguém pede algo ao sistema, o sistema precisa é, botar aqui conversar. Conversar com outro sistema ou pessoa para atender o primeiro ator. Então vamos pegar, como em vez de alguém, a gente vai botar aqui quando um ator, tá? Quando um ator pede algo ao sistema, com outro ator isso acontece quando o sistema é um intermediário.
Nesse caso. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? O ATM não pode decidir se vai permitir o saque sem conversar, sem perguntar se o saque é possível ao sistema bancário. Então eu tenho um desenho aqui que eu vou fazer agora na mão, né? Eu tenho um desenho aqui, né, que é o seguinte, né? Eu tenho aqui o meu. A gente pode escrever assim também o diagrama, ó. Sacar dinheiro. Eu tenho correntista. Né? E aí o banco, né, vai informar. O que vai acontecer na prática? Na prática, né, o banco vai fazer o quê? Ele vai informar se pode sacar. Né? Então, na prática, o que vai acontecer, né, eu posso fazer aqui um diagrama. Vou tentar fazer aqui um diagrama que vocês talvez conheçam, mas eu não falei ainda, né? Eu tenho aqui o correntista, né? O correntista vai pedir o saque, né? O, o ATM vai perguntar para o banco de X, vou dar aqui dólar X, né? Tem dólar X, né? Aí o banco vai responder, ok, ele vai devolver dinheiro, né? Ou o banco vai responder, nem me lembro quando faz isso, não, então vai responder, não pode sacar. Aqui tem uma regra de opção que eu acho que é uma barrinha, alguma coisa assim. Então aqui tem a vida do cara aqui, aqui tem a vida do ATM também, tchum, tchum, tchum. E aqui tem a vida do banco. Alguma coisa mais ou menos assim. Né? Então aqui eu tenho uma maneira de comunicar, né, as coisas. Então esperando aqui vocês. Aqui eu tenho que desenhar uma caixinha. Tem que desenhar em outra cor a caixinha. Mais ou menos assim, que ficaria um diagrama de sequência. Opa. Então vamos voltar lá para a planilha, ver como é que vocês estão andando. O grupo 19 já foi aqui, ó, já tem o colecionador, o moderador. Ah, sim, pergunta importante é a seguinte.
o caso do serviço, né, ele é interno, né, ele é, como é que eu diria? O serviço é sempre para até, exatamente, essa parte aqui que eu quero falar, né, para atender o primeiro ator. Vou até botar aqui. Então, esse que é o serviço. O serviço tem que acontecer no mesmo, inclusive tem que acontecer no mesmo caso de uso. Senão a gente vai considerar aí que ele está só atendendo ao sistema, então não é bem um serviço. Ok, então eu só quero que vocês tenham começado aqui, né? Eu tenho o grupo 18 também. Pegou aqui a avaliação de disciplinas, muito bem, pedem algo, recebem algo, faz algum serviço. Vamos trocar esse pedem por pedem ou informam. Isso, pedem algo. A gente pode até botar outra coluna, né? Botar outra coluna aqui. Informam algo. Assim. Pô, tocou aqui meu tipo. Tem uma pergunta aqui, o que seria tipo? Eu não sei se. Não, é que o senhor colocou na planilha do senhor é tipo para pessoa física. Só, Pessoa física ou só jurídica, que no, assessor, isso, só que alguma coisa no assim. nosso exemplo aqui do nosso trabalho, isso acho que não cairia muito bem, entendeu? Porque a pessoa física eu vejo como alguém que vai comprar algo, vai receber algo assim monetariamente, talvez. Aí Não, no pessoa nosso. física só para dizer, eu tô só querendo dizer que é uma pessoa mesmo, não é um banco. Ah, sim, entendi, tá. Entendeu? Porque você pode trabalhar com empresas, organizações, tal. Então, bota lá pessoa física. Você pode ser só pessoa física, não tem problema. Mas às vezes você tem um clube, aí você vai falar com o clube, aí já é uma pessoa jurídica, né, uma associação, um grupo. Mas poderia ter um sensor, né, poderia ter um atuador, né, mudando a temperatura de uma sala, por exemplo. Essa é a ideia, tá? Tá bom, ok. Vou botar ali um comentário ali para os que vierem depois poderem trabalhar. Eu perdi aqui. Ah, tá aqui. Para vocês verem, né? A pessoa física, sensor, atuador. Se vocês quiserem colocar aí, né? ah, Nesse caso. Ok, vamos em frente então. Então, a nossa primeira ideia, né, é descobrir, inclusive, né, esses tipos, né, eles são as partes interessadas, eles se incluem nas partes interessadas, né? Então, a gente poderia ter aqui, né, uma informação extra aqui do ator, né, né, que eles são um subconjunto das partes interessadas. Possivelmente igual. E é importante para a gente, né,
que a gente feche essa conta, certo? Quer dizer, a gente tenha durante, porque apesar de a gente falar, olha, aqui são as partes interessadas, aqui é isso, aqui é aquilo, né, mas que a gente construa de maneira consistente, né? Então, por exemplo, se a gente fala que tem, né, uma parte interessada que é cliente, ou que é paciente, né, ou que é correntista, ou que é hóspede, ou que é camareira, a gente espera que elas apareçam como atores do sistema, né, pelo menos de alguma maneira. Ok. Então vamos ver agora como achar os casos de uso, né? Bom, os casos de uso são o objetivo, né, do que o ator quer fazer. Então eles são, o que, que eles são? O que, que é um caso de uso, né? Ele é uma especificação em forma de narrativa de uma sequência de interações entre os sistemas e os agentes externos que utilizam esse sistema, né? E definem o uso de uma parte da funcionalidade do sistema. Então aqui a gente tem, né, esse sistema, que também é um ator, né, a gente só especializa ele e que a gente quer fazer essas pessoas, esses dois atores conversarem. Então, na verdade, a gente pode usar caso de uso em qualquer situação, certo? Caso de uso, a gente normalmente só usa o caso de uso para declarar a conversação com o sistema. Mas eu poderia declarar uma conversação entre duas pessoas, ok? Uma que tem um objetivo e a outra que tem uma responsabilidade. Isso que é importante, né? O objetivo, pelo menos uma pessoa tem um objetivo e pelo menos uma pessoa, um ator, né, tem a responsabilidade, certo? E nisso eles fazem uma sequência de interações, certo? Que são trocas de mensagens simples. Um caso de uso do mais puro possível, ele só mostraria, né, a informação que passa de um para o outro, ok? E aí a gente tem aqui um conjunto de sequências, né, de interações, né? Algumas dessas sequências só ocorrem quando ocorrem algumas condições. Por exemplo, ter dinheiro, não ter dinheiro. E geram resultados. Ok? Então é importante entender isso, né? Apesar da gente praticamente só usar o caso de uso na conversação entre um ator e o sistema, eles descrevem a interação entre dois atores. É que o sistema é um ator muito especial para a gente. Entre alguém que quer algo, que tem um objetivo, e entre alguém que vai atender esse objetivo. Possivelmente, numa descrição de outro tipo de coisa, ele poderia ter até várias pessoas, né? Podia estar discutindo, por exemplo, como é feita uma eleição, né? Qualquer coisa assim, e aí poderia ter várias pessoas nesse caso de uso. Não é o normal é a gente usar para conversações entre ator e sistema. Então, talvez tenha uma pergunta aqui, eu tenho que pegar aqui o nosso o nosso caso de uso, ele começa, né, com um ator, e esse ator possui o quê? Ele possui objetivos. E são esses objetivos que vão dar nome ao caso de uso. Certo? Eu quero fazer algo. E aí esse algo, ele pode ser feito ou não conseguir fazer, né? De várias formas. Então, as formas como esse algo é feito são os cenários, né? Poderia esse objetivo, ele é alcançado, né? Pode fazer um negocinho aqui assim, ó. Alcançado por meio de cenários, né? E cada cenário se inicia com uma condição, né? E a primeira condição é a normal, então a gente não avisa que ela existe. Ok? Então, por exemplo, o ator, o correntista, né? Ele tem vários objetivos, como sacar dinheiro, né? Então vai ter um caso de uso sacar dinheiro, né? Ver o saldo vai ser o caso de uso ver saldo, né? Pagar uma conta vai ter o caso de uso pagar conta, certo? E aqui eu já escrevo, né? Já dou esse objetivo de uma certa maneira, né? Aquela famosa maneira verbo objeto, que é como a gente escreve tudo em engenharia de software, né? A gente sempre, ó, se é uma ação,
a gente tem que ter uma maneira objetiva de escrever, né? E aqui para o meu cenário sacar dinheiro, né? Eu posso ter uma condição que é possuir saldo, né? Que seria o cenário típico, né? Então paga com saldo, né? Ou posso ter o diretório não possui saldo, a condição, desculpa, não possui saldo, né? E eu vou pagar com empréstimo, né? Ou não vou pagar, né? Esse dinheiro. Né? Então os atores eles possuem objetivos que dão nome aos casos de uso. Né? O que você quer? Ah, eu quero sacar dinheiro. Né? Esses casos de uso vão produzir cenários que vão dar subnomes lá dentro, vão dar nome aos subcasos de uso, né, que são os cenários, né, que vão dar, né? E eu posso examinando os objetivos que o sistema tem, são os bons requisitos que eu quero. Né? Aqui, que objetivo o sistema atende? Né? Então, o nome, no caso de uso, ele é sempre um verbo no infinitivo mais um objeto. Né? Tem vários nomes aqui. Sacar dinheiro, reservar apartamento, comprar ingresso, matricular em cadeira, voltar para presidente, solicitar consulta. Né? Sempre seguindo essa regrinha. Né? Não pode quebrar essa regrinha, porque senão você vai confundir o leitor. Né? E agora, o segundo objetivo, né, para cada caso, para cada ator, a gente vai listar os objetivos de um ator, né, nomeando imediatamente os casos de uso. Né. Então, eu posso voltar aqui, né, a minha planilha, e eu vou agora, né, continuar a planilha aqui embaixo, né, com ator, objetivo. Então, meu ator aqui, professor, o objetivo dele é registrar um empréstimo. Outro objetivo pode ser pedir o livro de volta. Outro objetivo pode saber com quem está o livro. Registrar uma devolução. Eu podia chamar aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui daqui, só por causa do tamanho das colunas, eu vou botar aqui. E eu vou chamar aqui, ó, emprestar livro, pedir livro, buscar. Enfim, vou botar, né? Vamos ver livro. Que eu quero buscar. Vamos chamar de emprestador aqui. Aqui é sempre o aluno, o professor, né? Tem vários outros casos. Aí eu vou me lembrar ali no meu história de usuário, ó. Ah, eu posso listar livros emprestados. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui. Colocar aqui. Opa.
Deixa eu ver outra tabelinha aqui. O aluno. Veja que o aluno ele não quer, se para o aluno aparecer, né, eu vou falar aqui, vou pedir para o aluno, né? No princípio, eu vou pedir para o aluno aqui, certo? Então, aqui que eu botei, desculpa, isso aqui vocês não viram eu fazer, né? Eu botei aqui outros participantes, o aluno que eu vou pedir livro, o aluno tem que participar, né? Tem que receber a mensagem. Quando a gente for escrever o caso de uso, eu vou sofisticar um pouquinho, vou colocar quando você empresta livro, avisa o aluno, né? Quando você registra aqui, né? Registra uma devolução, tinha questão do recibo, né? Então tem que avisar o aluno também, né? É, e a gente tem aqui a nossa tabela aqui de casos de uso. Ok, eu vou seguir em frente, né? Vocês já têm aí uma segunda missão aqui para fazer. E agora a gente vai trabalhar com o mais importante, que são os cenários e as condições, certo? Então, o que é o cenário? O cenário é o seguinte: é como vai ocorrer, é como se fosse um script, né, um roteiro de como aquela interação vai ocorrer, ok? Esse cenário sempre vai existir pelo menos um. Ele é chamado de várias formas, né? Cenário típico. Eu gosto de cenário principal. É, deixa eu ver aqui, que eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. O Professor, Jorge, sim, fala aí. na parte do trabalho mesmo, na questão de outros participantes, se o, se o outro participante é uma instância do mesmo tipo de ator, vale Ah, pode, colocar? pode colocar. Quer dizer, por exemplo, um ator vai chamar outro ator para participar daquilo, né? Pode colocar. A gente vai ver que tem uma maneira especial de fazer essa anotação, tá? Você não vai desenhar, né? Lá no diagrama de casos de uso, na verdade, você não vai desenhar o ator duas vezes, tá? Mas pode colocar aí outros participantes, sem nenhum problema, tá? Porque é outro professor, né? Ficaria bom. Então tá, então vamos ver aqui como a gente escreve um cenário. Primeiro, o cenário é uma das formas que o caso de uso pode ocorrer, né? Depende de condições, né? E cada cenário mostra o resultado de uma ou mais condições. Pode ter duas condições que levam ao mesmo cenário, né? E essas condições, quem dá o nome é o usuário, né? É a parte interessada. É melhor dizer aqui, né? É melhor dizer aqui, parte interessada. Ok? Então aqui a gente tem um cenário principal, por exemplo, né, baseado naquele nosso, com uma pequena redução aqui para ficar maiorzinho, né? Correntista insere cartão, ATM solicita senha, correntista informa a senha, ATM oferece opções, correntista seleciona táxi, ATM pergunta quantia, correntista informa a quantia, ATM entrega dinheiro, ATM devolve cartão, né? A gente poderia, vamos botar aqui aquele nosso mais sofisticado, né, um pouquinho mais sofisticado, não é nem muito mais, né? Vamos botar aqui, né? Correntista pega dinheiro, correntista pega o cartão. Então, vamos ficar com aquele nosso mesmo modelo, né? Primeira coisa, né, que a gente vai marcar aqui, né? Aqui só está mostrando, né, a troca de informação. Okay? Então, esses são os passos básicos, né?
né? No futuro, a gente vai ver outros tipos de passos, né? Mas esse passo aí é obrigatório ter, né? É a passagem de informação ou objetos, né? Vou botar aqui, né? Realmente o que é transferido na interação, né? Só interações. Melhor escrever aqui, né? Só interações entre sistema e ator. Certo? Então, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Esse é o nosso caso de uso básico, ok? Condições. Nas condições, a gente vai olhar. Vai ficar tudo igual, né? As condições é o seguinte: agora que a gente tem o cenário principal, esse cenário principal é extremamente importante. Porque agora que a gente tem o cenário principal, a gente pode começar a marcar o que pode ocorrer, as nossas alternativas. Então, ó, correntista insere cartão. Ok, eu já poderia ter lá, né, um A, cartão não é legível. ATM solicita a senha, aqui não pode acontecer nada. Correntista informa a senha. Agora pode ser que a senha não confere, é uma condição. Certo? A qualquer momento, o usuário pode cancelar, né? Caixa não tem dinheiro suficiente aqui, ó. ATM pergunta a quantia, correntina informa a quantia, caixa não tem dinheiro suficiente. Essas condições, né, que podem ocorrer nesses passos, né, elas vão nos levar, algumas, a criar novos passos, certo? Deixa eu copiar aqui. Então, por exemplo, mas a alternativa vai gerar um novo cenário. Então, por exemplo, se o correntista informa a senha e a senha não confere, então o ATM avisa que a senha não confere, na alternativa, que é outro cenário, né? E o correntista aceita o aviso, tipo aquele ok, e volta para o passo 2. Opa. Então, uma característica é que a gente sempre vai ter um cenário principal, que é a nossa história, né? E aí a gente vai ter cenários alternativos, vai para o passo 2, né? Que vão fazer coisas, né? E vão andar lá. Então, eu posso ter um passo aqui, por exemplo, ó, não tem dinheiro suficiente, né? Ah, não tem dinheiro, o correntista cancelou. Ah, então eu vou, o nosso desenho aqui, que esse desenho não existe na OML, mas eu costumo usar, né? Eu vou sair, vou cancelar o processo. Certo? Então a gente tem diferentes fluxos de eventos. A gente tem aqui o nosso cenário principal. O nosso cenário principal está marcado aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o correntista errou a senha, né? A gente pode ter aqui, ó, errou a senha, né? E se ele não quiser fazer de novo, ele vai sair. Ah, ele vai sair. Errou a senha, volta atrás, ou então no mesmo caminho aqui, não quer tentar de novo. Então, a nossa ideia é basicamente o seguinte: o cenário principal ele é descrito e os outros cenários são descritos como modificações ao cenário principal. A gente poderia descrever o cenário todo de novo, né? Mas não vale a pena. Né? Não vale a pena eu aqui escrever. Né? Correntista insere cartão, ATM solicita a senha, ATM avisa que senha não confere, correntista aceita aviso, voltar para o correntista
solicita a senha, a TM solicita a senha de novo, né? Não vale a pena eu escrever isso. Então eu escrevo só o que acontece de diferente. Tá? Aí podem ter casos alternativos que são normais, né? Que são variantes de falha, não vai poder sacar por algum motivo, né? Eu posso ter variantes nas variantes, aqui, né? Posso ter casos raros, e aí as coisas vão ficando cada vez menos importantes, né? E eu posso ter exceções e erros também. Por exemplo, ele pergunta alguma coisa para o banco, ou perguntar alguma coisa para o cliente, e o cliente não responde mais. E aí eu vou ter que colocar ali, cliente ficou mais de 2 minutos sem fazer alguma opção. Cancela, né? Cancela a operação. Certo? Deixa eu botar vocês aqui na tela. Opa. Então, tem um autor que é o Coburn, né, que ele fala o seguinte: eu tenho, é como se eu tivesse aqui vários cenários, no meu caso de uso, né? Aí o exemplo que eu estou dando aqui é o encomendar livro. Tenho vários cenários, né? Então, aqui no cenário 1 eu tenho uma condição, possui estoque ou possui crédito. Então vai ter sucesso. Possui histórico, não possui crédito, mas vai pagar à vista. Então, cenário de sucesso. E aí tem cenário de falha. Não está no estoque. Não, está no estoque, mas não possui crédito, nem vai pagar à vista. Então, falha, não vai conseguir. Ou não está no estoque. Então não vai conseguir. Então, ele chama de uma calça, né? Isso aqui. Né? O desenho fica mais ou menos assim, né? Ele fala, isso aí é uma calça, né? Do caso de uso. Tá bom, ok, vamos ficar com a piadinha dele. Mas a ideia basicamente é essa, de você ter várias condições, né? Várias condições aqui, né? As condições importantes. E essas com algumas combinações vão levar ao cliente conseguir, o ator conseguir o que quer, né? O seu objetivo. Outras vão levar ele a não conseguir o que quer, ou conseguir só parcialmente. E aqui o nosso caminho percorrido, né? Olha só, se eu tenho meu cenário principal, que é importante eu descrever, né? Meu cenário típico, né? Pode ser que tenha aqui um botãozinho para dizer, se você tem um cartão, usou o celular, não precisa entrar a senha. Então, eu vou pular aqui um pedaço. Então, a história mesmo, né? O cenário que vai ocorrer é esse aqui, mas eu só vou descrever essa parte que é diferente. Usou o celular, mas cancelou. Então 2 aqui cancelou, ou não usou. Vamos supor que 2 não, 2 é sempre do 1. Um, né? Não, mas cancelou no celular. Né? Ou o celular não é o celular esperado. Então né, o celular não está certificado. Então vai sair. Né? Então eu posso ter tentado aqui, 3 não conseguiu. Né? Ele fez uma coisa, entrou a senha e não conseguiu. Aí depois acertou a senha, foi até o fim. Aqui, tentei a senha, não consegui, vim de novo, tentei o celular, não consegui, então não conseguiu de maneira nenhuma. Né? Então, essas historiazinhas, né, eu não vou precisar contar isso aqui, e depois contar isso aqui, e depois contar isso aqui, e depois contar isso aqui. Eu vou contar só as diferenças, né, e elas podem se compor de várias partes. Tá? Isso vai levar a gente a poder descrever como os cenários acontecem. Então, essas atuações, né, dos cenários aqui, né, esses enactments que a gente fala, né, eles já estão descritos aqui nessa tabela, né, e essa tabela, né, agora está ao contrário, né, vai mostrar para a gente formas que o sistema funciona, levando até a criação de casos de teste. Num caso de teste, o que eu faço? Eu tenho testes para o fluxo básico. Né? Testes para o fluxo básico com a alternativa 1 funcionando. E aí, por que aí eu não vou fazer um teste com o fluxo básico, alternativa 1, com a alternativa 1 de novo, com a alternativa 1 de novo? Não, eu vou aqui, né, pegar todas as opções possíveis, né? E isso aqui pode levar, né? Pode levar a construir, para a gente garantir todos os caminhos simples possíveis, né? A gente não vai provavelmente tentar descrever, né, um caso assim, né?
vindo desse aqui, né? Que pode acontecer também, né? Então, provavelmente, eu não vou tentar descrever isso, a não ser que tenha um significado. Por exemplo, é a terceira vez, né? E aí vai cancelar a senha, né? Coisas assim. Outra maneira, então, de descrever um caso de uso é uma coleção de cenários de sucesso e fracasso, descrevendo um determinado processo completo do sistema. Então, agora o que a gente vai fazer é pegar um caso de uso, né, e escrever o cenário principal, né, apenas com interações. Tá? Então, eu vou lá na minha planilha. Opa, não, esse aqui. Cadê a planilha? E vou escolher um caso de uso. Né? Eu vou também andando para a esquerda aqui, tá? Vou botar aqui, caso de uso emprestar. Eu vou colocar aqui o passo, que é só um número, né? E vou colocar aqui a descrição. Então, professor. Posso começar bem do zero, né? Ativa sistema, ativa app, app, pergunta, livro que vai ser emprestado, professor informa livro, app, pergunta que aluno vai pegar emprestado, professor informa aluno, app envia SMS para aluno, dizendo que registrou um teste. App avisa que o professor registrou um teste. Por que eu não coloquei senha, não coloquei nada, estou sendo bem simples. Né? Vou botar aqui. Oh, ok. Vou botar aqui esse aqui. Ok. E no nosso exercício, né, eu vou identificar agora as alternativas. Tá? Então, a alternativa, né? Vamos lá. No passo 1, não tem nenhuma. No passo 3, livro não está cadastrado. No passo 5, professor não está cadastrado. Não, aluno. Aluno não está cadastrado. Por enquanto, vamos ficar com esses aqui.
Vou botar aqui no passo 6. App não consegue enviar SMS. É porque tem uma interação com outro sistema, é sempre bom marcar que pode acontecer alguma coisa. E vamos marcar que condição é essa, né? Tipo, vou botar aqui alternativa simples. Alternativa simples, falha. Alguma coisa assim. Coisa que pode ocorrer. Vou botar aqui sucesso então. Sucesso parcial. Sucesso, sucesso. Aqui vai levar um sucesso parcial. Eu vou cadastrar o livro, tal, então vão aparecer outras alternativas. Ok? Então é isso que vocês vão ter que fazer. A gente vai seguindo aqui para poder acabar a aula, né? E agora aqui vamos fazer uma conclusão desse pedaço, né? Primeiro, o caso de uso é narrativa, é uma história, como a coisa acontece, né? Contam como o ator pode atingir o objetivo ou não de acordo com as condições. Pode ser escrito em vários níveis de detalhe, a gente viu isso, né? E não são a mesma coisa que o diagrama de caso de uso, certo? A gente tem que manter o conceito visível, né? E a gente tem que deixar claro o valor para o usuário. Então, por isso que a gente fala, bota numa ordem e fala quem, né? E sempre existe esse cenário principal e os cenários alternativos a gente vai falar mais tarde, ou talvez na próxima aula, pelo horário que está indo, né? Como as coisas funcionam, tá? E lembrar, quando a gente fala caso de uso, a gente está falando basicamente texto, né? Faz o caso de uso disso aí, você tem que escrever o caso de uso. Faz o diagrama de casos de uso. A gente está falando uma visão geral de quais são os casos de uso do sistema. Ok? Então chegamos ao fim dessa primeira aula sobre casos de uso, né? E vamos então agora parar a gravação. Ok?